Exército Branco. Foi com essa expressão que uma personagem do livro Sweet Tokyo, da Giovanna Madalosso, descreveu o grupo de babás que via ali todo dia na praça do seu bairro de classe alta. Um exército porque eram muitas, organizadas, quase uma força de trabalho. E branco por causa do uniforme, né? Aquela roupa que mais do que um simples traje de trabalho serve para marcar uma posição social. E a Giovanna Madalosso, a autora do livro, ela disse também que a sociedade brasileira se apoia muito aí no trabalho das babás, que elas são um exército branco invisível, e esse exército sustenta um sistema muito frágil. É exatamente sobre esse exército, essa força de trabalho tão fundamental e ao mesmo tempo tão invisibilizada, que a gente vai falar hoje. Hoje a gente vai fazer uma análise profunda sobre a profissão de babá no Brasil, das suas raízes da escravidão até os dias de hoje, com todas as lutas aí por direitos e as complexas relações de afeto, classe e raça que marcam essa profissão. Então pega a sua taça, pode ser de vinho, pode ser de água com gás, pode ser de suco de laranja, de qualquer coisa, mas vem brindar comigo. Se você é do vinho, a gente vai precisar de um vinho mesmo, porque essa história aqui diz muito sobre o Brasil. Bom, depois desse brinde, eu quero primeiro agradecer você que tá aqui, porque se você tá aqui é porque você faz parte do Clube do Livro do Moço do Vinho, o meu Clube do Livro. Tô muito feliz que agora a gente tem um espaço aqui só nosso, essa comunidade que começou aí não tem nem um mês, mas já é tão bonito, então eu agradeço de coração porque você tá aqui, muito obrigado mesmo, e eu espero que esses vídeos aqui enriqueçam a leitura de vocês e enriqueçam também a nossa troca aí que a gente vai fazer todo mês. Na verdade, todo dia, porque a gente barbariza lá no WhatsApp. Mas sem mais delongas, porque a gente tá aqui pra conteúdo, então vamos lá. Bom, para entender como a gente chegou até aqui, a gente precisa voltar no tempo. Mas é voltar bastante, lá pro Brasil colônia. A figura que veio antes da babá que a gente conhece hoje era a ama de leite. Eram mulheres escravizadas aí, forçadas a amamentar o filho dos seus senhores. Enquanto a criança branca recebia o leite ali e o cuidado, o filho biológico dessa mulher escravizada muitas vezes era deixado de lado ali e alimentado com coisas inadequadas. O que levava ao quê? A uma mortalidade infantil altíssima entre os escravizados. É uma violência sem fim. Essa prática aí criou o que os sociólogos chamam de maternidade transferida. O cuidado com a criança foi associado à servidão e principalmente a uma cor de pele. O corpo e a maternidade dessas mulheres viraram uma fonte de lucro ali para os donos. Esses donos as vendiam ou as alugavam por causa da capacidade dessas mulheres de amamentar. Aí veio a abolição da escravatura em 1888. Porém, tem um porém. Sem nenhuma política de inclusão, sem reforma agrária, sem reparação, o que aconteceu com essa população recém-liberta? Você já sabe, mas para as mulheres o trabalho doméstico se tornou uma das únicas opções de sobrevivência. Para vocês terem uma ideia, no final do século XIX, 70% das mulheres ex-escravizadas foram parar no serviço doméstico. E aí a lógica, infelizmente, mudou pouco de lá para cá. A senzala virou periferia e os trapos de roupa ali foram trocados pelos uniformes brancos. Esses uniformes que continuam servindo para a mesma coisa, marcar uma posição social subalterna daquela mulher, daquela profissional. E aí aquela coisa, né? O uniforme é uma coisa pra ficar uniforme. É algo pra identificar, né? Pra apagar a identidade e transformar o indivíduo ali num coletivo, né? Numa função. É, enfim, o que a Giovanna Madalosso chama de exército branco. Ok, mas e hoje? Quem é que forma esse exército? Os números contam uma história aí bem clara. Em 2022, o trabalho doméstico empregava quase 6 milhões de pessoas no Brasil, sendo a principal ocupação para as mulheres no país. Desse total aí, 92% são mulheres. 92%. Mas o recorte vai ficar ainda mais específico quando a gente olha para a raça. As mulheres negras são a espinha dorsal aí dessa força de trabalho. Elas são 61,5% de todas as trabalhadoras domésticas. Outro estudo focado só no trabalho de cuidado, né, vai mostrar que esse número sobe para quase 70%. Isso é o reflexo do racismo estrutural que, historicamente, fechou outras portas para essas mulheres. E é bom a gente pensar por que tem esses números, né? Por que a maioria é mulher? Por que a maioria é mulher negra? Isso é reflexo de um racismo e de um classismo estrutural que, historicamente, fechou outras portas para essas mulheres. E aí a gente vai ter a informalidade, né? O trabalho sem carteira assinada. Hoje em dia, a pejotização, tudo isso ainda é gigantesco. Isso faz o quê? Deixa milhares de mulheres
mulheres aí sem acesso a direitos básicos. Mas aí você me pergunta, e o salário? O salário. A média mensal de uma babá no Brasil é cerca de R$ 2.320, mas isso varia muito. Segundo uma pesquisa que eu fiz ali, o valor por hora em 2025 fica ali em torno de R$ 25, mas pode variar aí, tem R$ 43 no Acre, em São Paulo parece que a média é R$ 24. Logicamente, uma minoria ali com formação, né, em enfermagem, pedagogia, pode ganhar um pouco mais, mas a realidade fica ali, entre R$ 1.500 e R$ 3.000. Olhando para todos esses números aí, tanto do salário quanto do número de trabalhadores nesse setor, fica nítido que a profissão de babá no Brasil não é só um trabalho de mulher, é em sua maioria um trabalho de uma mulher negra e mulher pobre. Entender isso é compreender por que essa profissão é tão desvalorizada, também para entender, mas não justificar, algumas ações da personagem aqui desse livro da Maju. Bom, a luta por direitos aí foi longa e foi demorada. Por séculos, o trabalho doméstico não era visto nem como trabalho, ele era quase uma servidão, um resquício da escravidão. A primeira lei específica só veio em 1972, garantindo aí um mínimo, né? Carteira assinada, previdência. Até a nossa Constituição de 88, aí, que foi um grande mousse, né? Que mudaram várias coisas, deu menos direito para elas do que para outros trabalhadores. O grande ponto de virada veio em 2013, um ponto de virada que irritou bastante os patrões, irritou bastante a classe média. Irritou bastante a classe alta também. Sim, estou falando da PEC das domésticas. Irritou, inclusive, pobre que não tinha empregada. Porque eu não entendo muito a cabeça das pessoas. Mas essa PEC foi muito importante, tanto que muita gente chamou de segunda lei áurea, né? Porque finalmente equiparou os direitos. A lei garantiu jornada de trabalho de 8 horas diárias, pagamento de hora extra, FGTS obrigatório, seguro-desemprego e por aí vai. Para os patrões foi criado o E-Social, que é uma plataforma ali para formalizar tudo, né? Pagar os impostos. A regra continua sendo muito óbvia. Trabalhou mais de 2 dias por semana na mesma casa, tem que registrar. Parecia a solução, mas na prática a história foi outra. Até porque o Brasil é bastante desigual. Quer dizer, uma família ali de classe média às vezes pode pagar um tanto de um valor, mas não pode pagar um salário. E aí não vai registrar porque não pode pagar o salário, mas continua achando também que pode explorar a pessoa. E aí se a empregada doméstica processa, ela que é ingrata. O Brasil é babado. Essa PEC aí já tem mais de 10 anos, né? Uma década depois, a informalidade continua alta. O que aconteceu foi um efeito paradoxal. A lei, ao aumentar os custos e a burocracia para os patrões, fez com que muitos buscassem uma saída. E saída essa não teve uma demissão em massa, como muita gente falou, mas teve uma mudança no mercado. Muitos patrões começaram a substituir a trabalhadora mensalista, com carteira assinada, por diaristas, né, que trabalham 1 ou 2 dias na semana. Pela lei, diarista não tem vínculo empregatício, ou seja, não tem direito a férias, nem a 13º, nem a FGTS, nem nada. A lei que veio para proteger acabou empurrando aí uma parte da categoria para uma situação ainda mais precária. E a fiscalização? Como é que faz essa fiscalização? Essa é quase impossível. Por quê? Porque a casa do patrão ali é inviolável. O profissional ali, o fiscal precisa agendar, precisa ali ter o consentimento do dono da casa, claro, para entrar. O que convenhamos aí não é muito eficaz, né? Porque se a pessoa vai agendar, o patrão também vai arrumar tudo ali. A gente não tá aqui também para demonizar, né? O patrões ali, o dono da casa, a dona da casa, não é isso. Porque quando você pega o histórico de como tratam essas profissionais, né? Como tratam as empregadas domésticas aqui no Brasil, você sabe como é. Basta aí você dar um Google para você saber de muitos absurdos que essas empregadas passam. Então você imagina o ódio que não tiveram com a PEC das domésticas. A parte mais complexa dessa história aí não tá na lei, não. Não é por causa de PEC das domésticas, não. A parte mais complexa tá nisso, na relação ali do dia a dia entre patrão e empregada. Vamos voltar lá de novo, né, pro Brasil colônia. A herança da casa grande ainda é muito presente aqui no Brasil. O racismo e o classismo continuam aí, às vezes de forma velada, às vezes de forma muito óbvia. Em fóruns de internet aí, por exemplo, é muito comum você ver os patrões tratando as trabalhadoras como preguiçosas, como desonestas, quase como uma ameaça. O pagamento dos direitos ali, que é uma obrigação, muitas vezes é visto como um favor, né? Como um ato de generosidade. E aí a gente chega na expressão mais perigosa de todas. Você já sabe qual é? Ah, ela é quase da família.
Gente, pode parecer carinho, tá? Mas essa frase esconde aí uma assimetria, um negócio de poder gigantesco. É o que os pesquisadores chamam de dominação afetiva. O afeto vira uma ferramenta de controle. A relação é familiar para justificar aí jornadas de trabalho sem fim, acúmulo de tarefas e para que a trabalhadora não reivindique os seus direitos. E como é que ela vai reivindicar os direitos quando ela tem uma enorme gratidão? Poxa, ele me ajuda, ele me dá uma cesta básica, ele me dá uma carne ali no final do mês, ele pagou meu gás, ele ajuda até na escola da minha filha. Mas se você puder dormir aqui no trabalho, né, criar meu filho, porque eu não tenho tempo, né, Fernanda? Quando a gente fala de babá ali, né, igual a Maju aqui, o amor genuíno que a babá sente pela criança vira uma vulnerabilidade. Como é que ela vai impor limites ou pedir um aumento para a família da criança que ela ama como se fosse sua? Ela se torna ali a mãe ideal, né, aquela que não tem vida própria. Esse falso pertencimento, né, mantém a trabalhadora aí num lugar de subordinação. O afeto é usado para justificar a exploração. E essa exploração permite que as mulheres de classe média, de classe alta aí possam ir para o mercado de trabalho, também possam terceirizar ali a mão de obra, que é barata, sem que essa estrutura aí machista da sociedade seja questionada. E aí, para babá, a carga emocional ali é mais do que brutal. Gente, você imagina, ela é responsável pela segurança física, pelo bem-estar emocional da criança. Isso aí exige uma paciência, uma criatividade, um equilíbrio, tudo, exige tudo. Longas jornadas de trabalho, baixo salário, falta de reconhecimento, o resultado o que é? Muitas vezes é o burnout, é o esgotamento, é a ansiedade, é você sequestrar uma criança. Não, gente, não é pra justificar. Eu só tô falando pra gente entender as motivações da personagem. Coitada das babás, né? Não é isso não, gente. Não é? Paga direitinho o salário. A jornada ali tem que ser a jornada de um ser humano, não de um robô. Vou até tomar um gole. Toma aí também, você. E como a nossa cultura retrata essa figura aí da babá? Não só a babá, né? Mas por muito tempo a literatura e o cinema brasileiro trataram a trabalhadora doméstica como uma figurante, um nome sem voz. Mas isso vem mudando. Lá no início do século XX, o Lima Barreto, no conto Babá, já tentou dar nome aí e história para sua protagonista, a Quirina. E hoje livros como o próprio Sweet Talk colocam a babá como uma personagem ali complexa, né? Com desejos, com coisas que movem a história. No cinema, o filme Que Horas Ela Volta, de 2015, é um marco. A personagem da Regina Casé, a Val, é a doméstica que aceitou seu lugarzinho. Olha tudo isso que a gente falou ali, ela é quase da família, ela ganha uma xicarazinha ali, né, bonitinha, que a patroa não gostou. Ela gosta, ela tem o quartinho, ela tem a suíte Tóquio dela. Aliás, uma coisa que eu não comentei até agora, né, devia ter comentado no começo, eu acho genial o nome desse livro, Suíte Tóquio, ser uma referência ao quartinho da empregada. Um quartinho pequenininho ali que a patroa fez, mas equipou, né, botou ali uma televisão, um ar-condicionado, é uma suíte Tóquio. Em referência aí aos apartamentinhos pitiquinhos. Ai, como ela é boa. Mas voltando ao filme ali, Que Horas Ela Volta, a Val, né, a Regina Casé, ela aceitou o lugar dela. Mas a chegada da filha dela, a Jéssica, que não aceita essa subordinação, vai quebrar a harmonia aí da casa e vai expor todas essas tensões de classe. Quem ainda não viu, veja. O filme vai usar os espaços da casa ali, como a cozinha, a piscina, para mostrar, né, visualmente aí essa segregação. Outra obra fundamental é o documentário Babás, de 2010. Que vai traçar ali uma linha direta da ama de leite escravizada até a babá de hoje e vai mostrar aí como os traumas históricos continuam muito vivos, que é bastante do que a gente falou aqui. A forma como a arte retrata hoje a babá é um reflexo e também parte da luta por reconhecimento dessas profissionais. Mas será que é assim no mundo todo? A resposta é não. Também não vamos glamorizar não, né? Nos outros países esse trabalho também é precarizado, só que é menos precarizado que aqui, que já é aí um ponto positivo, né? Nos Estados Unidos, e olha que a gente tá falando dos Estados Unidos da merdérica, eles que não têm lei trabalhista não sabemos, não trabalhamos com isso nos Estados Unidos. Porém, lá nos estragos fudidos, ser babá, ser nene, pode ser uma carreira profissional aí, com salários altos, com benefícios. Existe também o programa Au Pair, que muita gente faz aqui no Brasil, no mundo todo também, é um intercâmbio cultural aí super regulamentado, para que jovens cuidem de crianças ali por um tempo, né, determinado. Na França, logicamente,
lógica parecida. Existe o au pair, que é um intercâmbio cultural, e a nu-nu, que é a babá profissional com contrato e com todos os direitos. Mas o maior contraste e o mais interessante é onde? Lá na Suécia. Esse sonho que a gente tem da Suécia. Lá o cuidado infantil é visto como uma responsabilidade do Estado. Lá, além de existirem escolas públicas aí de altíssima qualidade, eles também têm umas das licenças parentais mais generosas do mundo. 480 dias remunerados para dividir entre o pai e a mãe. Eu vou repetir, é a licença maternidade e a licença paternidade. 480 dias remunerados para dividir entre o pai e a mãe. Sabe quando que isso vai acontecer no Brasil? Nunca! E o resultado lá na Suécia, o que é? A figura da babá particular quase não existe. Isso aí é um luxo para os super ricos. Essa comparação mostra que o nosso modelo dependente de uma mão de obra informal e precarizada não é uma regra. É o resultado da nossa história, das nossas escolhas políticas. Então a metáfora do exército branco aí que abriu o nosso querido vídeo é poderosa porque captura exatamente essa contradição. Uma força de trabalho indispensável que sustenta a elite brasileira, mas ao mesmo tempo é invisível e desumanizada. A história da profissão de babá no Brasil é uma história de luta. Uma luta que começa na violência da escravidão e continua hoje na busca por direitos básicos, por reconhecimento e, acima de tudo, por dignidade. A PEC das domésticas foi um passo aí gigante, mas como a gente viu, não resolveu tudo. A mudança de verdade não vem só com a lei. Ela precisa de uma transformação cultural que comece a valorizar o trabalho aí de cuidado, o trabalho das domésticas, o trabalho das babás. Isso significa o quê? Encarar de frente o racismo, o classismo, o machismo, que ainda definem aí o lugar da babá, da empregada na nossa sociedade. Significa, no fim das contas, olhar para além do uniforme ali, para enxergar a pessoa. Aquela pessoa tem história, tem um sonho, tem uma família, tem uma identidade. Ela não é só um uniforme branco, não. E a continuação desse papo, dessa coisa complexa que Sweet Talk nos trouxe, vai continuar onde? No nosso encontro online presencial, porque eu tô esperando você. Não sei quando você tá vendo esse vídeo, pode ser que você esteja vendo esse vídeo só em dezembro, não sei. Diferente de outros clubes que acabam, esse vídeo vai ficar aí disponível para todo mundo. Mas se você está aqui no tempo presente, não esqueça. Dia 27 de novembro, segunda-feira, 8 da noite, temos o nosso primeiro encontro online para discutir Sweet Tóquio. E no dia 1º de novembro, você que está em Curitiba, você que mora em Curitiba ou está passando por Curitiba, é o nosso encontro presencial. 10h45 lá no Sebo Estação Literária, no centro de Curitiba. Lá a gente vai conhecer esse sebo e fazer um sorteio de R$500, patrocinado pela estante virtual. O ganhador vai poder gastar tudo isso lá no sebo. E depois a gente se encaminha para a livraria Arte e Letra, que fica ali a 5 minutinhos a pé. E lá a gente vai sentar presencialmente para discutir Sweet Tóquio. Mas me diga aí o que você achou desse vídeo, dessa análise toda, o que você está achando dos nossos encontros. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, a sua experiência lendo essa obra, vendo esse vídeo. Esse vídeo é só para os apoiadores, mas se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve agora, dá o seu like aí, comenta aqui, vamos fazer desse espaço um espaço nosso. Muito obrigado novamente por fazer parte do Clube do Livro do Moço do Vinho, sou muito grato. E a gente se vê nos nossos próximos encontros. Um brinde, um beijo, tchau!